Boa tarde a todos, irmãos da Casa de Leon Denis, companheiros que nos ouvem também pela internet. Boa tarde aos espíritos desencarnados, porque a gente não costuma cumprimentá-los. E hoje, naturalmente, nós vamos falar mais disso do que de outra coisa. Nós estamos iniciando a segunda parte do Livro dos Espíritos, onde vai tratar justamente da natureza, da nossa própria natureza, da natureza que faz com que tenhamos o real sentido da vida, ou seja, vai falar da nossa identidade, vai falar daquilo que, na verdade, somos essencialmente, daquilo que lutamos, batalhamos, sofremos e estamos há várias vidas tentando superar, ou seja, a nossa própria essência, recuperando as nossas potencialidades, entendendo a nossa função no mundo. Existe um mito grego, o mito de Prometeu, que conta o seguinte: Prometeu recebeu uma incumbência de Zeus, dentro da história da mitologia grega, Zeus como grande, digamos assim, um deus principal dentro do politeísmo grego. Prometeu recebe a incumbência de distribuir para a humanidade recém-criada, incluindo, na verdade, distribuir para a natureza recém-criada, para os animais, todas as potencialidades para que os animais pudessem sobreviver. E Prometeu abraça a tarefa e vai se dirigir ao mundo para assim distribuir as habilidades e capacidades que cada animal ia desenvolver na sua sobrevivência. Seu irmão Epimeteu, muito entusiasmado e impulsivo, implora a Prometeu que ele faça a tarefa. Ele queria realizar a tarefa proposta por Zeus. Prometeu resiste, mas diz o seguinte: muito bem, eu vou deixar que você realize a tarefa, porém, eu vou viajar. Quando eu voltar, eu espero que esteja tudo arrumado, tudo de acordo com a vontade de Zeus. E assim foi feito. Quando Prometeu retorna da viagem, ele se surpreende com Epimeteu. Ele distribuiu várias habilidades para as aves, para os animais menores, desenvolvendo capacidades até bastante específicas, como o mimetismo, a capacidade do animal se disfarçar em ambientes ameaçadores. Várias questões Epimeteu pensou com muito detalhe. E quando Prometeu já ia elogiá-lo, ele olhou para um canto e viu um animal muito frágil, com os olhos esbugalhados, com a pele fina, nada resistente. Ele se espanta e pergunta para o irmão: o que fizeste desse animal? E aí Epimeteu se surpreende e olha: você sabe que eu esqueci dele? Eu não sei, os dons acabaram, os dons divinos acabaram. O que a gente vai fazer? Ele vai ficar sem dom. Aí Prometeu lembra que Zeus guardava as 7 chaves, o fogo sagrado no Olimpo. E era proibido que, no caso, os titãs, eles eram titãs, fossem até lá e roubassem. Mas Prometeu resolve roubar o fogo sagrado. E ao roubar o fogo sagrado, ele entrega a quem? Ao homem. José Carlos Leal, doutor José Carlos Leal, professor José Carlos Leal, ele conta nesse livro, esse mito, O Mundo do Espírito, que é um livro editado pela nossa editora CELD, O Mundo do Espírito. Ele conta o seguinte: esse fogo sagrado que foi entregue ao homem, nós poderemos fazer uma alusão do próprio quê? Da própria evolução do princípio inteligente e a entrega do espírito. Deus entregou para todos nós um grande fogo sagrado, o espírito. Aquilo que nós somos, aquilo que faz com que consigamos desenvolver verdadeiros prodígios, aquilo que vai dar mobilidade às nossas ações, que vai dar capacidade ao nosso desenvolvimento mental, que vai nos dar a projeção de sermos os deuses que Jesus falou. Vós sois deuses, sois capazes de realizar muito mais do que eu. Ou seja, Jesus anuncia claramente que nós somos mais do que aparentamos, ou melhor, Jesus nos adverte que nós ignoramos
quem nós somos. Esse fogo sagrado inspirou, por exemplo, os heróis, não só os heróis da mitologia grega, mas inspirou também os heróis que eram os atletas das grandes Olimpíadas. Nós sabemos que hoje, até hoje, nós acendemos o fogo sagrado. Essa alusão ao fogo, a alusão à nossa chama interior, a alusão àquilo que não morre, aquilo que de fato não é perecível. E o fogo ele tem uma força. Se nós observarmos para o fogo, ele é ameaçador e atraente. Ao mesmo tempo que nós o tememos, nós nos sentimos atraídos por ele, porque ele aquece, ele aproxima, ele é extremamente antigo, né? Antigamente nós nos reuníamos em torno do fogo, e hoje esse fogo vem sendo simbolizado pela nossa família como um grande fogo, não é não? Lá, às vezes é um caldeirão, né, gente? Às vezes não é nem um fogo, às vezes é um verdadeiro caldeirão, né? Mas é ali, né? Nesse grande fogo, nessa grande convivência, que as chamas individuais vão sendo acesas. Nós sabemos pela história da Grécia Antiga que as Olimpíadas elas foram criadas com o objetivo de integração desses povos. Uma ânsia muito grande que vem do nosso instinto gregário. Ou seja, o fogo ele aglutina. A gente está sempre querendo estar junto, porque separado é muito ruim. Então, se nós temos como esse fogo sagrado, que é o Espírito, se nós somos, melhor, esse Espírito, o que nós estamos fazendo com ele? O que realmente nos caracteriza como seres inteligentes do universo, como nos propõe aqui o estudo do Livro dos Espíritos? Kardec, no Livro dos Médiuns, ele inicia a obra com uma pergunta. Há espíritos? Ele inicia com uma pergunta porque essa indagação é uma indagação antiga, muito antiga. Aqueles que dizem que não acreditam em nada, ficam realmente assim, estranham quando a gente fala, você está vendo quem está do seu lado aí? Eu não estou vendo ninguém não, tá? Pode ficar tranquilo, porque eu não sou médium vidente. Mas com certeza tem alguém aí do seu lado, né? Isso é natural, como tem do lado de todo mundo, como tem do meu lado, né? Tem uma série de inteligências desencarnadas que estão aqui. A outra já se ajeitou na cadeira, porque, né? Às vezes é desconfortável a gente pensar nisso, mas é verdade, é verdade. Então, naturalmente, Kardec, quando pergunta a espíritos, ele traz todo um questionamento que nos faz perceber três coisas. Nesse estudo, ele vai dizer que existe uma sobrevivência, existe uma existência e existe uma individualidade espiritual. Leon Denis vai dizer para a gente que em todo homem vive um espírito, lá no invisível. Ou seja, se nós começarmos a parar para pensar, esse ser que nós somos, ele gera um estranhamento porque a gente está muito identificado com a matéria, né? A gente, quando vai se referir, a gente se olha no espelho, a gente vê o corpo. E a gente se acredita corpo. E Kardec vai explicando lá que esses espíritos são exatamente os seres que nós somos encarnados, que povoam esse universo, e que são dotados de uma inteligência e de uma capacidade de moralidade. Só que a gente sabe, pelos estudos do Dr. José Carlos Leal e os estudos aprofundados da doutrina, que a inteligência e a moralidade são apenas duas questões que vão muito além disso. Quantas possibilidades espirituais nós temos que nós ignoramos? Quantas capacidades de antever o futuro, ou de observar o passado, ou de desenvolver a sensibilidade da comunicação, nós desenvolvemos? Quem nunca pensou em alguém e o telefone tocou e era esse alguém? Quem nunca passou por isso? Quem, de repente, teve uma sensação de não passar em determinada rua porque ia acontecer alguma coisa, e a gente não passa em determinada rua e acontece alguma coisa? O que é isso? São pequenas mostras, isso é mínimo, considerando a nossa natureza espiritual. A gente vai ter que falar da novela, né? Porque vocês achavam que eu não ia falar da novela? Eu vou ver hoje de novo, né? A novela das 6, né? Mostra para a gente claramente que o mundo espiritual não só existe, como interfere diariamente em nossas vidas. Quem é que não ficou um pouco perturbado com o destino de Melissa? Lá no umbral. Foi brabo aquilo ali, né? E é interessante que ali mostra exatamente que esse mundo espiritual, assim como o mundo material, ele vai refletir os nossos pensamentos.
Ele vai refletir exatamente aonde nós queremos estar. E aí é uma pergunta, aonde nós queremos estar? Será que nós estamos aqui de corpo presente e alma ausente, que está lá fazendo compras? Às vezes o corpo senta aqui, a alma vai fazer compras, né? Vai pagar conta, não tem um pessoal assim? Vai conversar com não sei quem, depois volta. Ou será que nós estamos integrando a nossa perspectiva interna com o nosso corpo, onde ele está situado hoje? Então, o Livro dos Espíritos é muito interessante, que ele diz assim: a natureza dos espíritos ela não pode ser conhecida com profundidade, mas ela não é imaterial. Na verdade, ela é incorpórea. Aí já confundiu a minha cabeça. Será que a gente acha que na origem do espírito não existe matéria? A gente aprende pela Gênese fluido cósmico universal. Que o fluido cósmico universal é o elemento material que dá origem a tudo que é matéria no universo. Só que o que é matéria no universo não é mais só o que é tangível. A gente aprendeu que matéria é alguma coisa também que a gente não necessariamente pega. O pensamento é uma matéria, ou seja, ele configura uma forma com direção, precisão e destino. Dizem os espíritos que quando nós pensamos diretamente em alguém, o que se propaga no fluido são flechas. Então, vocês imaginem quantas flechas nós levamos e quantas flechas nós emitimos. É direto, pensei nela. Ao pensar nela, a flecha vai. E se ela pensar em mim, a flecha volta. Então, na verdade, a gente não pode dizer que na natureza do espírito não tem matéria, eu não sei. Pode ter um estado de matéria tão sutil que a gente não compreenda, não saiba como. Mas qual é a importância de tudo isso? O que Deus quer quando Ele cria um mundo espiritual e um mundo material? Quer que a gente fique o quê? Se degladiando? Quer que a gente fique disputando? Quer que a gente sinta medo quando alguém fala assim, tem alguém do teu lado? Para que Deus criou esses dois mundos? Na física existe um conceito que é o conceito de atrito. Né? E para que serve o atrito? Tem um atrito que é dinâmico, que é no momento em que os corpos estão se deslizando, e tem um atrito que é estático. Atrito. Eu estou com a mão aqui, tem um atrito, a minha mão está parada, e esse atrito permite esse contato da minha mão com esse material aqui. O atrito, de alguma maneira, ele vai produzir alguma mudança. Ele vai produzir algum incômodo. Quando o mundo espiritual se atrita com o mundo material, quando nós nos atritamos com o corpo, esse constrangimento, esse contato vai produzir o quê? Mudança. Saia da acomodação. Por que nós convivemos com inteligências diferentes? Porque essa diferença vai nos provocar o quê? Um incômodo. Incômodo esse que vai fazer com que a gente saia do lugar. Esse conceito de atrito é interessante porque normalmente nós confundimos atrito com briga. Não é assim? Vamos entrar em atrito. Aí a gente briga com o obsessor. Eu conheço uma companheira que ela discute com a inteligência desencarnada. Você não tem mais o que fazer, não. Vai procurar um umbral. Ele já está no umbral. Ué, não é? Ele já está no umbral, gente. O mundo espiritual está aqui, ó. Pertinho. E ela discute com o espírito. Aí o que acontece? Fica perturbada, tem pesadelo, tem sensação de que passou alguém pela porta e não passou ninguém. Quer dizer, passou, né? Com certeza passou. Ou seja, fica discutindo. Então, na verdade, esse conceito de atrito, de choque magnético, é para que a gente perceba o que o espírito quer de mim, né? E o que eu preciso fazer nessa relação com o espírito. Bom, se eu sou um ser inteligente do universo, parênteses, eu estou usando a minha inteligência quando eu discuto com o obsessor? Eu estou usando a minha inteligência quando eu permito perceber a minha vida material como algo que foi feito para me espezinhar? Vocês já repararam que a gente tem esse conceito? Deus, eu acho que não tinha nada para fazer. Eu já escutei isso também. Deus não tinha nada para fazer, porque ele estava lá sem fazer nada. Aí ele resolveu criar os espíritos. Só que tem uma coisa muito interessante nessa afirmação, que é bastante equivocada. Exatamente porque Deus é perfeito e misericordioso que ele criou. Porque se ele não fosse assim, ele não teria criado a gente. A misericórdia de Deus fez criar. Porque se ele fosse egoísta, ele não criava. Não é?
Se fosse da natureza de Deus ser egoísta, para que ele ia criar a gente? Para a gente fazer o quê? Para a gente entender que nesse processo de superação, a gente vem a várias vidas batendo muita cabeça. Eu vou trazer uma história para vocês que mostra o equívoco de um espírito que, por não entender por que ele tem uma natureza espiritual e por que ele está aqui, quais foram as sequelas que isso gerou quando ele desencarnou. Nesse livro aqui, Dr. Inácio Ferreira, pelo espírito Dr. Inácio Ferreira, de Carlos Bacelli, A Escada de Jacó. Dr. Inácio Ferreira era um psiquiatra, trabalhou durante muitos anos em prol da doutrina espírita, e ele traz uma coisa muito interessante que me apavorou. Ele disse que no mundo espiritual tem muito mais gente perturbada do que aqui, entendeu? Então, né? Ou seja, o que era loucura aqui, lá é 3 vezes pior. Já fiquei meio apavorada com isso. Eu falei, ai meu Deus, olha a Melissa, né? Para onde a gente vai? Duvido que em nosso lar a gente não ficou assim, gente, será? Será? Né? E aí não dá nem para ser porteiro do umbral, porque porteiro do umbral já é uma posição bem interessante, né? Você fica distribuindo a senha, mas nem assim dá, ou seja, é complicado. E ele diz uma coisa muito interessante, ele fala de um espírito que durante muito tempo ele se envolveu no crime. Na verdade, ele foi um serial killer. E esse espírito, ele se ressentia muito ao chegar no mundo espiritual e perceber que havia uma continuidade. Que toda a potencialidade dele agressiva, porque a agressividade é uma potencialidade, ele utilizou para quê? Para matar. E aí ele dizia assim para o doutor Inácio, doutor, tudo que chega na minha mão vira vítima. Eu olho para as minhas mãos e eu vejo sangue. Eu olho para as minhas mãos, eu sinto o cheiro do sangue. Vocês imaginem um espírito no mundo espiritual, já fora da matéria, e aí o doutor Inácio faz um parênteses. O problema não é estar no mundo espiritual, o problema é quando você morre e nem sabe que morreu e volta sem saber que está voltando e continua morrendo sem saber que está indo e fica nisso. Que tem um monte assim, porque desencarna, acha que nada aconteceu, volta, continua sem saber o que aconteceu, retorna, nada aconteceu. Esses são piores. Esse espírito, ele saiu do contexto de crime que ele vivia e foi para uma outra região no mundo espiritual para que lá ele pudesse se recuperar. E o doutor Inácio o atendeu na condição de médico já desencarnado. E aí o que o doutor Inácio fez com ele? Trabalhou com uma técnica de regressão no mundo espiritual. Manipulou os arquivos de memória do espírito, puxou ele para trás. Quando puxou para trás, na verdade o espírito não foi para trás não. Ele acessou um arquivo passado. O que ele descobriu? Ele descobriu uma vivência forte de gladiador. Ao longo das encarnações, ele se especializou em matar. Se a gente for olhar para a história, Esparta, o povo espartano é um povo da antiguidade grega, que é uma das grandes civilizações, né? A gente tem aí Atenas e Esparta. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a questão da fixação dos espíritos no instinto agressivo, a gente vai observar que em Esparta, por exemplo, a criança com 7 anos de idade, dependendo da classe social em que ela pertencia, porque Esparta tinha divisão de classes sociais, esse menino com 7 anos, ele ia para o mato, ele ia para uma espécie de iniciação de guerreiro, e ele era ensinado a matar. Ele passava por uma série de rituais, um deles era beber sangue, cevada, era a chamada sopa negra, que os historiadores chamam, raspavam a cabeça do menino e ele era treinado. O espírito vai o quê? Se habituando a fazer aquilo. Por isso que o mais importante que a gente tem que destacar, se existe um mundo à parte, Kardec é claro ao perguntar e os espíritos são claros a responder. O mundo principal é o mundo dos espíritos. Então, se o mundo principal é o mundo dos espíritos, qual é a relação que eu, espírito encarnado, tenho estabelecido com a matéria? É uma relação onde eu priorizo a matéria? Ou é uma relação que eu me apodero da matéria entendendo que a matéria tem uma função na minha vida? Durante muito tempo, o mundo dos espíritos, durante muito tempo não, ao longo da história da filosofia, essa ideia de mundo espiritual foi sendo atacada por vários filósofos materialistas. Por quê? A gente sabe pelo Espiritismo, pelo Evangelho segundo o Espiritismo,
que Sócrates e Platão foram os precursores do cristianismo, porque eles trouxeram a ideia do mundo das ideias e do mundo das coisas. Ou seja, existe um mundo que é, Kardec diz aqui, mundo normal primitivo. Por que é mundo normal? É normal eu estar encarnada? É normal ou não é a gente estar encarnado? O nosso estado normal é encarnado ou é desencarnado? Ah, não tem ninguém dormindo. Isso é só para testar vocês, porque depois do almoço, 3 horas, eu vou te contar. Não é mole não, né, gente? Mas vamos lá. Se a gente sabe que o normal é desencarnado, por que a gente tem medo de desencarnado? Por que a gente tem medo de espírito? Eu conheço espírito que fala assim, não, Deus me livre. Não. Eu sei que existe, acredito, mas eu não quero ver nada, não quero sentir nada, tenho medo. Se falar com a gente, então piorou, né? Oi, como vai? Piorou, né? Como assim? De onde você está? Quem falou comigo? Se chamar o nome, a gente acha que é prenúncio da morte, não é não? Bianchi, vou morrer, né? É assim, né? Então, na verdade, esse estranhamento, ele também foi provocado historicamente. Sabe por quê? Como Sócrates disse para a gente que existe um mundo das coisas e um mundo das ideias, o doutor Inácio diz para a gente que ao longo da história, várias inteligências foram reencarnando para tirar essa ideia da nossa cabeça. Aristóteles foi um, dizendo que o pensamento socrático-platônico era equivocado. Se a gente for andando mais para cá na filosofia moderna, a gente vai encontrar Nietzsche, por exemplo, que é um espírito fantástico no campo do ponto de vista político, traz uma série de questões muito legais no ponto de vista político, mas no campo da religiosidade ele diz que, na verdade, o ateísmo é uma ilusão. Né? Ou melhor, o ateísmo é ilusão não. Acreditar em Deus é uma ilusão. Então ele traz para a gente uma desconstrução dessa ideia de mundo pré-existente. O que acontece? A gente se desespera, porque se morreu e acabou, as pessoas se matam, chegam do outro lado e elas olham, eu continuei. Em Memória de um Suicida, a gente vê isso claramente. O desapontamento do espírito quando ele se percebe. E quando ele não se percebe? Ele vai virar o quê? E aí eu vou contar para vocês uma outra história, desse livro aqui, Transição Planetária, que fala exatamente dessa dificuldade de percepção do mundo espiritual e do mundo material, esse rompimento, o espírito não se desliga e lá ele fica muito preocupado com o quê? Ele fica preocupado em roubar fluido. Se aqui existem os ladrões, os irmãos que estão na vida do crime, que roubam as coisas materiais, lá existem os ladrões que roubam fluido. Então, o que vai ter de gente espírita desencarnado com medo de roubarem um fluido, não adianta fazer seguro, tá? Não adianta se esconder. A gente vai ter que desenvolver o pensamento elevado para o quê? Bloquear. Então, o que ele diz aqui? Vários espíritos que desencarnaram na tsunami, pelo impacto da morte, pela maneira trágica como a coisa aconteceu, eles não se perceberam mortos. E existem bandos no mundo espiritual, que são os assaltantes do além, que se alimentam de quê? Dos fluidos dos desencarnados. Mas graças a Deus, para vocês não acharem que hoje eu estou muito trevosa, graças a Deus, existem as inteligências superiores que trabalham em maioria para o quê? Para a moralização do planeta. Digo a vocês, a novela, o filme A Vida Continua, que vai estrear, graças a Deus, todo mundo vai, né, gente? Com certeza, né? Tudo isso é assim como os missionários que estão reencarnando em massa, o que tem de mulher grávida, né? Parece que o mundo engravidou. Outro dia eu contei, eu vi 10. Eu falei, caramba, o negócio... Num dia só, vi 10 mulheres grávidas. Sem contar se tinha 2 ou 3 ali dentro, aí eu não sei, né? Mas 10. Eu falei, gente, eles estão invadindo a Terra. É uma invasão, né? Uma invasão. Então, graças a Deus, essas coisas estão acontecendo. Para quê? Porque nós estamos numa marcha de moralização do planeta. E quem está aqui? E a missão dos espíritas? Vamos pegar lá o Evangelho. Missão do homem inteligente na Terra. Qual é a missão dos espíritas? Ou a gente acha que espírita não desencarna e fica perturbado e vai baixar na desobsessão? Tem. Infelizmente tem, né? Ou seja, a nossa dificuldade ainda de se desapegar da matéria. Todo mundo diz, não, a morte não existe, mas se a morte entrar ali por aquela porta, bem caracterizada, aquela coisa de desenho, foice na mão, né? Mas vamos botar aquela simpática, aquela do desenho simpática.
Quem quer vir comigo? Vai todo mundo, né? Todo mundo levanta e vai com ela. Ninguém vai, né? A gente acha muito bonita essa história de mundo espiritual, a gente entende, é bom quando um familiar nosso desencarna e a gente se consola. Agora, você vai hoje? Hoje? Mas peraí, calma, hoje? Por favor, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que arrumar não sei o quê, eu tenho que casar. Pelo amor de Deus, né? Agora não. Dá para adiar um pouquinho? Então, assim, essa dificuldade foi sendo criada por esses filósofos materialistas. Então, no fundo, a gente fica assim, será? Tanto é que Kardec começa, há espíritos? É uma pergunta. Por que é uma pergunta? Porque se nós vivêssemos como espíritos, 80% da nossa vida já estaria diferente. Nós entendemos daqui para cima, para colocar aqui. Por que é difícil? Porque eu ainda gosto de vivenciar determinadas questões. Porque o passado ainda me atropela. E aí eu vou contar um outro caso do Dr. José Carlos também. Ele diz o seguinte, uma menina de 14 anos, olha como é que é difícil a gente vencer algumas questões da nossa vida de espírito, né? Reforçar a nossa individualidade, progredir, porque a gente tem um passado que assombra, né? Não tem os medos meio irracionais que a gente tem? Eu conheci uma menina que ela tinha medo de galinha. Vocês conseguem imaginar medo de galinha? A boca chegava a ficar branca, ela entrava num estado de torpor. Ela entrava, Bianca, vem uma galinha ali. Eu falei, calma, não vai acontecer nada com você, eu vou te proteger, fica calma, né? Eu também ficava com medo da galinha, porque de repente ela estava vendo alguma coisa na galinha que eu não estava vendo. Mas enfim. Mas eu não tenho medo de galinha, mas isso contagia, né? Ou o atrito, a convivência que contagia. Enfim, voltando ao caso. Essa menina de 14 anos, ela vivia no contexto norte-americano, e num determinado momento da vida ginasial, ela começou a desenvolver uma espécie de fobia. Em que situações? Toda vez que tinha uma atividade esportiva, e uma bola era arremessada na direção dela, vôlei, qualquer atividade com bola, ela entrava em desespero, a professora tinha que tirar, ela passava mal, era uma coisa muito desconfortável. Aí isso foi piorando, gerando assim, um processo muito desconfortável para a menina no dia a dia. E aí ela foi levada a um determinado psiquiatra que trabalhava com a perspectiva de vidas passadas e o entendimento de que existe uma vida após a morte. E ela foi submetida a um tratamento de regressão de memória. Nesse tratamento, o psiquiatra conseguiu localizar com ela, e a novela também explorou isso, né, gente? Então, o pessoal que não acredita em vidas passadas, eu sei de companheiros de outra religião que não perdiam um capítulo. Olha que coisa boa, né? Aquilo contagia. E aí a menina, ao voltar a acessar a memória, o arquivo de memória perispiritual, ela se descobre aonde? Numa floresta, onde ela corria muito, e várias pessoas com pedras na mão, querendo apedrejá-la. E ela começa a dizer para o médico, eu estou aqui à beira de um abismo, eu fiz alguma coisa errada que eu não sei o que foi, e eles querem me matar. E ele vai aprofundando o arquivo de memória, até que ele chega numa determinada situação, onde ela foi tomada como bruxa, no contexto da Idade Média. E, na verdade, algumas mulheres a acusaram pela beleza dela. Ela não tinha nenhuma prática, digamos assim, mística, mas a inveja diante daquela beleza, daquela graciosidade da menina, fez com que as mulheres mobilizassem os homens. Olha só, gente, até nisso a gente vai ter que dizer que a gente estragou de vez em quando, né? A gente foi mobilizar os homens para os homens ficarem contra a menina. Olha que tristeza. Os homens estão ouvindo isso, vão dizer, a palestrante falou, tá vendo o que vocês fazem, né? Então, assim, paralelo, tá? Só nessa situação. E aí mobilizaram os homens, e os homens começaram a persegui-la, e as pedras foram sendo o quê? Atiradas, até que ela relata para o psiquiatra, uma pedra bateu na minha cabeça e eu morri. Olha a vida do espírito, do passado, interferindo na vida atual. Depois disso, outras questões foram trabalhadas e a menina ficou bem. O que isso mostra para a gente? O nosso passado ainda é um patrimônio que pode nos atrapalhar ou pode nos auxiliar. Existem hábitos muito fortes que, mesmo encarnados, vivendo numa outra vida, num outro tempo, a gente não consegue se desligar. Por quê? Eu não quero esse corpo. Eu não quero nascer. Eu não pedi para nascer. Deus não tinha nada para fazer, não? Quando inventou isso. E aí a gente vai perdendo o objetivo da encarnação. Pergunta 132.
fazer com que o Espírito tome a sua parte que lhe cabe na obra da criação. Se o meu mundo normal é um mundo espiritual, a minha relação com a matéria ela precisa ser o quê? Modificada. O Dr. José Carlos Leal, ele vai dizer para a gente que nós temos várias faculdades espirituais que nós não desenvolvemos. E o Dr. Inácio diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, quando nós estamos do lado de cá, né, ou seja, sem o corpo, às vezes é muito difícil a gente trabalhar no mundo corpóreo, porque os médiums têm as suas crenças e as suas manias que atrapalham a comunicação mediúnica. Médium que eu estou falando, não é só eu que estou aqui, né, sendo influenciada pelo mundo espiritual, ou na mesa de desobsessão. Médium é quem pensa. Tem alguém que não pensa aí? Levanta o dedo. Né? Então, às vezes, os espíritos querem nos impressionar positivamente, querem nos trazer mensagens e a gente não consegue por quê? Por causa dos nossos hábitos. Vou contar uma outra história. Ele diz lá que essas faculdades mediúnicas, essas faculdades do espírito, elas vão aparecer tanto na mediunidade quanto em fenômenos que não são da mediunidade. Existe um fenômeno que é uma faculdade do espírito, que é a telepatia. E ele conta um caso muito interessante, quando ele diz para a gente, que quando a gente consegue viver relativizando essa influência da matéria, a gente consegue acessar determinadas situações que muitas das vezes nos salvam. A situação foi a seguinte, um filho acordou super angustiado pensando no pai que estava viajando. A angústia aumentou. E ele começou a ficar preocupado, até que ele escutou assim, vá até o escritório e pegue os bilhetes de passagem. Ele achou aquilo um absurdo. Como assim? Vá até o escritório e pegue os bilhetes de passagem. Ele abriu a gaveta e lá estavam os bilhetes de passagem, com os vários hotéis, mas ele não sabia o hotel que o pai estava. E ele ficou, será que aconteceu alguma coisa com meu pai? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Até que ele olhou e escolheu um, né? Ou alguém soprou, ou ele mesmo teve a percepção para ver. Ou foi uma ação mediúnica, algum espírito soprou, houve um intercâmbio ou não. Quando ele olha, que ele liga para o hotel, o atendente diz, senhor fulano de tal, que bom que o senhor ligou, o seu pai acabou de infartar. Ele saiu desesperado, foi até o hotel onde o pai estava, mas infelizmente não pôde fazer nada. Mas aí ele pensou, olha só que interessante, aí o professor José Carlos Leal trabalha. Olha o espírito, quando ele consegue se afastar da matéria, ele vai perceber além. Quando a gente está em atrito, a gente só consegue perceber o que a gente está perdendo. Quando a gente está em atrito, a gente só consegue estar numa posição. Eu sou vitimizado por você. Você é o algoz da minha vida. E quando a gente está em atrito, a gente não consegue parar para pensar, por que eu estou nesse contexto para aprender o quê? Se cada um de vocês pudesse me responder e eu mesma pudesse falar para vocês, a gente já parou para pensar qual foi o objetivo da gente reencarnar nesse corpo, nessa encarnação? O que a gente agora, nesse momento em que o planeta está numa transição enorme, que agora, nesse momento, vários espíritos estão se reunindo aqui em torno da Terra, em regiões da espiritualidade, para discutir o nosso destino. A gente já parou para pensar o que a gente, eu, individualidade espiritual, imperecível, eu não vou me destruir. O que Deus quer que eu aprenda nessa encarnação? A gente fica tão preocupado em corrigir as pessoas, tão preocupado em corrigir Deus, o que é pior, né? Ontem, numa situação de trabalho, mas não chegou a acontecer, eu recebi um telefonema assim, olha só, está acontecendo a seguinte situação. No determinado bairro do Rio de Janeiro, um pai se atritou com a mãe, brigou, né? Com a mãe, e ele está fazendo filho de refém de 4 anos dentro de um quarto, com uma faca na mão. A senhora tem que vir aqui. E aí? Você sabe o que eu fiz? Primeiro eu comecei a rezar para Leon Denis, né? Você começa a rezar, você fica assim, não, olha a força do pensamento. Aí liguei para uma outra amiga que também é profissional, olha só, a situação é essa, eu estou indo para lá, fica aí tranquila, porque eu estava com a minha filha. Aí eu falei com as vizinhas, aí falei com a minha mãe, conclusão, se criou uma rede de prece, né?
Todo mundo começou a rezar. Eu não podia sair. A minha amiga foi. Passaram-se mais ou menos o quê? Uma hora depois. Não, passou uma hora depois, liga minha amiga, Bianca, a situação se resolveu, a criança foi salva. Vocês fizeram o que aí, hein? Eu falei, não, a gente só rezou. Né? De alguma maneira aquilo contribuiu. O que faz um espírito romper o laço de consanguinidade e fazer um filho um refém? Quando a gente está em atrito, a gente esquece, às vezes, a nossa consanguinidade. Então, se a gente nasceu naquela família, é porque Deus inventou a consanguinidade para facilitar o amor. Deus inventou a consanguinidade para a gente ser mais do que a gente o quê? Tem sido. E aí, eu estou pensando aqui, né? Qual é o objetivo, mesmo que tenha objetivos pessoais aqui, individuais, qual é o objetivo da vida quando a gente estuda mundo normal, mundo espiritual e a nossa essência, se não o desapego? Desapego é uma palavra que suscita uma certa banalização dos bens materiais. A gente não acha isso? Eu vou me desapegar. Então eu não vou valorizar os bens materiais. Será que é bem isso que a espiritualidade quer da gente? Porque se a matéria não tivesse função, Deus não teria inventado, não é? Então será que a gente tem que banalizar a matéria? Ah, não gosto de ganhar dinheiro. A gente mente, né? Quem não gosta de ganhar dinheiro aí, gente? A gente gosta de ganhar dinheiro, sim. Né? Só que a relação que a gente tem que estabelecer com o dinheiro não pode dar uma função além da função que ele tem, que é o quê? Manter a vida corpórea. Agora, quando o dinheiro passa a ser um valor de estima, você sabe com quem você está falando? Olha a minha conta bancária, os verdinhos. Né? Aí eu já começo a atropelar a função do bem material, porque aí eu esqueço que eu faço parte de quê? De um mundo normal, primitivo, essencialmente fora da matéria. E aí o desapego, eu trouxe um livrinho aqui para vocês. Não é um livro espírita, mas é um livro muito bom, né? Da Rosete e da Bárbara. O desapego, diga sim à vida. Ela trabalha 4 questões, deixa eu pegar minha cola aqui que eu não decorei. 4 questões que são interessantíssimas para a gente começar a pensar, já que eu sou um espírito, já que Deus me criou para que eu sobrevivesse a essa vida material, para que eu me superasse desenvolvendo esses fenômenos telepáticos. Antes de eu falar dela, eu lembrei de uma coisa interessante. A capacidade que o espírito tem de se desapegar da matéria é tão grande que, às vezes, encarnado, a gente consegue ver fenômenos que a gente diz que são fenômenos milagrosos. O pessoal que anda em cima do fogo, os Kahunas, que é um grupo que vive no Havaí, né, uma tribo, né, que vem da origem do xamanismo, eles andam pelo fogo, em cima do fogo, sobre o fogo, e nada acontece com o pé. Vai a Bianca Cirilo andar no fogo, vai ficar sem pé, né? Por quê? Porque é um espírito que não trabalhou. Aí ele diz uma coisa muito interessante, né? O pesquisador diz uma coisa muito interessante. A capacidade de desprendimento e de utilizar o pensamento, manobrar o pensamento de acordo com a sua vontade é tão grande que algo acontece que ele consegue o quê? Suprimir a dor. Quando a gente está em atrito e a gente sai do nosso personalismo, a gente olha a discussão por onde? E pensa assim, como o Divaldo diz, pensa se daqui a alguns segundos isso que você discutiu e brigou vai continuar sendo importante. Às vezes tem coisas que a gente briga, a gente quer ter razão e não quer ser feliz, né? Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. A gente quer ter razão e não quer ser feliz. E a gente não consegue olhar por cima, não consegue fazer o desapego, né? E o professor José Carlos diz uma coisa muito interessante, essa questão do fogo, né? De novo o fogo. É tão forte que na Idade Média, por exemplo, a gente tinha uma espécie de julgamento. Olha como é que a gente também usa o fogo para questões de pena, né? Não só para pensar na questão sagrada. Que essa relação com o fogo era tão forte que havia uma prática na Idade Média chamada ordalha. E era o seguinte, você tinha que colocar a mão em alguma coisa quente, se você fosse um condenado. Se não te queimasse, você estava o quê? Livre. Era o chamado juízo de Deus. E aí ele cita um romance medieval, né, que é Tristão e Isolda, e diz que Isolda, a heroína do romance, ela pega na espada, ela foi condenada ao adultério, ela pega na espada e a espada não queima. A gente pode usar essa expressão como uma expressão de fé?
Será que a fé faz a gente entrar em alguns turbilhões e algumas dificuldades e ter certeza que a gente vai sair ileso? Vocês conhecem a história do homem que morreu de frio porque Deus manda ele largar a corda numa escuridão, o alpinista, e ele está agarrado na corda, pegado ali. Você é espírito, para de fazer questão de tantas coisas que são passageiras. Para de sofrer porque você não trocou de carro. Para de sofrer porque você não tem aquela roupa. Para de sofrer porque você não tem esse título. Para de sofrer com coisas que são passageiras. E o homem está lá agarrado. E quando ele estava agarrado, ele falou, Senhor, me salva, eu quero sair daqui, né? Mas para a gente sair dali, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que se desapegar. E ele fez o quê? Larga a corda. Você largou a corda? O homem foi encontrado a alguns metros do chão, morto. Quantas vezes as situações da nossa vida, a gente não sabe o que a gente vai fazer, aí Deus fala assim, larga a corda. Deixa que eu vou segurar o que você não segura. Faz só a tua parte, mas a gente está ali. E o apego tem a ver com as crenças que fazem com que a gente se apegue a pessoas, situações, questões que são lixos mentais e a gente está ali. E aí essa autora diz o seguinte, primeiro obstáculo para o apego, primeiro obstáculo para o desapego. Ela conta a história do elefante, muito legal, das crenças equivocadas que nos amarram. Na literatura hindu, nós temos a história de um elefante que ele, muito pequenininho, ele foi preso a uma árvore, algemado. Né? E ele ficou ali muito tempo, ele tentou se debater, sair, não conseguia. Até que chegou um tempo que as pessoas começavam a amarrá-lo, mas não amarrava a árvore. Então, ele não sabia mais se ele estava preso à árvore ou se ele estava apenas algemado. O que aconteceu? Devido ao condicionamento de imaginar que estava sempre preso à árvore, ele não conseguia mais lutar pela vida. Então, ela diz aqui para a gente que uma das nossas crenças, as nossas crenças nos equivocam e a gente desiste. Isso faz com que a gente fique apegado. Exemplo, a gente monta na nossa cabeça cenários. A gente visualiza as situações porque a gente quer controlar as coisas. Fulano é assim. E às vezes o fulano já mudou, mas eu não mudei, eu não consigo perceber que o fulano já mudou. A minha relação com o fulano vai continuar engessada. Eu vou continuar o quê? Apegada, sem largar a corda. Um segundo aspecto, imaginar que a felicidade depende das circunstâncias. Isso dificulta o desapego, porque a gente acha que para estar bem, fora da gente tem que estar o quê? Bem, muito bem. E com isso a gente vai adiando essa potencialidade que nós somos, vós sois Deus, ou seja, você cria circunstância. Vocês já repararam que quando a gente está bem, a gente acorda bem, o dia da gente tende a fluir bem? A gente até encontra os obstáculos, mas parece que aquilo, de alguma maneira, aquilo se desamarra. Por quê? Porque eu projeto o meu fluido para fora. Eu projeto e eu contagio. Eu materializo as minhas intenções. Então, quando eu acredito que a felicidade vem de fora, eu crio uma posição expectante. Eu fico o quê? Esperando que as coisas aconteçam. Um terceiro aspecto. Eu posso falar até que horas? 5 para as 4? Ainda está 4 horas? Ai, que bom, tem mais 10 minutos. Então, vamos lá. Né? O terceiro aspecto, codependência. A gente não desenvolve interdependência, a gente desenvolve codependência. É completamente diferente, ou seja, se eu sei que eu sou um espírito, que eu sou um ser inteligente da criação, que existe um mundo do qual eu faço parte naturalmente, eu não tenho que aprender a relativizar algumas coisas? Eu não tenho que aprender a deixar as pessoas serem o que elas podem, não o que eu quero que elas sejam? Mas aí eu desenvolvo a codependência e falo assim, para eu estar bem, você tem que fazer exatamente o que eu estou esperando que você faça para mim. Tá bom? Tá bom. Né? E aí a gente vai criando as nossas infantilidades. Hoje eu escutei da minha filha uma coisa tão interessante. Eu falei assim, gente, o espírito pré-existe mesmo, né? Nós estávamos almoçando e ela virou para mim. Meu marido às vezes gosta de comer de colher, né? Pegar o caldinho. Né? Às vezes a gente faz isso. Aí pega o caldinho. Aí ela olhou para ele e falou assim, papai, sabe comer de colher? Fez aquela cara assim de reprovação, eu não entendi, né? Aí meu marido falou, tô filha, por quê? Algum problema? Por que você gosta de comer de colher? Ah,
para pegar o caldinho, né? Aqui é mais fácil. Ela falou assim, comer de colher depois que cresceu. Não pode comer de colher depois que cresceu? Eu falei assim, você é uma velhinha, né, minha filha? Quantos milhões de anos você tem? Sabe, uma cara, você me diz, que coisa atrasada, né, comer de colher. Ou seja, né, o Espírito mostrando essa capacidade de independência, de raciocínio, e ela corrige. E a gente sabe que essa geração que está vindo agora é uma geração diferenciada, e tem que treinar, né? Gosta de vir para o centro, te questiona, né? Repara se você aumentou a voz, né? Enfim. Então, a gente precisa aprender a desenvolver interdependência, porque nós somos independentes, nós somos seres completamente independentes, individualidades que não tem ninguém igual. Um terceiro aspecto que ela diz aqui, isso eu acho muito interessante, nós somos apegados aos nossos objetivos, a gente não consegue flexibilizar. Eu tenho que passar no concurso público, ou eu tenho que ser isso ou aquilo. Tudo bem, ótimo, a gente traz uma programação. E se não der? A gente faz o quê? Deus abre o quê? Deus abre uma janela só, então ele não seria Deus, ia ser um ser abominável. E a gente, graças a Deus, sabe que ele abre quantas? Mas eu estou aonde? Estou apegada, ó. Espírito que tu és, raciocina, ser humano, né? E a gente está ali, né? Então, a gente precisa relativizar os objetivos, porque, às vezes, aquilo que a gente acha que vai ser bom para a gente, não vai. Mas, se eu estou submetida a uma vontade divina, eu aceito? Eu aceito. Eu aceito que existe uma inteligência que toma conta de mim, através dos seus mensageiros, e sabe exatamente o que é melhor para mim. Eu estou familiarizado com esse conceito? Eu estou ainda contaminado pelos conceitos da Idade Média, do materialismo, que fala assim, será? No espaço acadêmico que eu frequento, eu tenho que escutar coisas do tipo, outro dia estávamos discutindo sobre a morte, não sabem que eu sou espírita, né? Por falta de oportunidade. E aí eu escutei a minha professora falar assim, estávamos discutindo a morte, aí ela falou assim, pois é, nunca ninguém voltou da morte para dizer como é que é. Eu falei, ai Jesus, eu tenho que ouvir isso. Senhor, a paciência, né? Ela é minha mestra, eu tenho que ouvir, né? Aí eu também não concordei, fiquei calada, né? Aí ela não leu Kardec. Vai um espírito se materializar na frente dela, oi professor, eu quero ver se ela vai pensar assim, né? Então, na verdade, a gente ainda fica, será que tem mesmo? Né? Quantas pessoas que ainda ficam na dúvida, apegadas a essas crenças? Uma quinta questão, emoções negativas nos apegam às coisas, não é, gente? Sabe aquele sentimento cativo que a gente gosta? Ah, mas é tão bom, né? Tão bom lembrar daquele... Mas naquele dia você fez uma comigo, fulano mudou, você viu como é que fulano está melhor? Mas naquele dia, ele fez uma comigo que eu vou te contar, hein? Pois é, mas fulano melhorou. Sei não. Desconfia, porque não sei se está muito bom não. Fingido, né? Aí a gente fica apegado às emoções negativas. E essas emoções negativas nos engessam, porque enquanto o outro está vivendo coisas boas, a gente está lá, né? Pensando naquelas questões negativas. E uma sexta questão para eu contar a história final, né? Separar-se do que não tem mais razão de ser. Eu sei que o povo já pensou umas coisas assim, né? Eu não vou nem mencionar para não dizer que eu estou influenciando, entendeu? Porque depois eu vou para um umbral com mais essa falta, já não chega as minhas, então vai ser mais um peso, né? Então vamos pensar aqui, gente, quantas coisas já acabaram, o ciclo já fechou e a gente está ali. Está ali. Jogando água em terra morta. Já morreu, mas eu estou ali. Não. Isso acontece tanto com situações materiais quanto situações que envolvem o sentimento. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar com uma determinada pessoa, e infelizmente teve a filha morta de uma forma trágica, e o quarto da criança estava lá, todo montado. E aí? É difícil, é doloroso de se desapegar. Lógico que é com 3 outros filhos, mas é difícil, mas é possível. Outras situações, muda de rumo, está abrindo outras chances de emprego, de vida afetiva, não sei, de qualquer outra situação. Mas a gente não muda porque, afinal de contas, nós somos fiéis às nossas crenças ou nós somos fiéis a Deus?
E aí eu vou contar uma história para vocês. 2 histórias, acho que dá tempo, né? 2 histórias. Uma história de desapego mostra o seguinte: uma vez um príncipe, muito orgulhoso, passeava pelo bosque, né? E aí ele encontrou um homem com um crânio na mão. Mas ele era um príncipe importantíssimo, alguém que deveria ser reverenciado o tempo todo. E ele passa pelo homem, e o homem ignora a presença dele e continua olhando o crânio. E ele, muito irritado, vira para o homem e diz assim: você não percebeu o que eu estou passando? Como que você não se dirige a mim? Você sabe quem eu sou? Aí ele: majestade, me perdoe. Aí ele reconhece o príncipe. O senhor me perdoe porque eu estava aqui olhando o crânio e pensando se esse crânio é de um mendigo ou é de um rei. E eu não consegui perceber a diferença. Eu examinei, olhei se era de um fidalgo. Aí ele começou, né? O príncipe virou uma água fluida, né? Com certeza, porque depois disso você vira uma água e escorre pelo ralo, assim, né? Porque você não tem nem mais cara para falar nada, né? E aí a gente fica analisando, né? Ou seja, o nosso destino é essa caveira, sim. A gente vai passar por esse túmulo muitas vezes, e já passamos muitas vezes, e já perdemos a conta de quantas vezes. Então, para que tanto orgulho? Para que tanto apego? Senão a gente vai chegar lá no mundo espiritual como André Luiz: mas eu sou médico, vai lá varrer o chão. Qual é o problema de varrer o chão? Vai lá ajudar as pessoas, os necessitados. Vai lá recolher as vítimas do tsunami que estão lá desarvoradas, como uma mãe aqui que estava procurando a filha se envolveu com a prostituição e ao desencarnar estava o verdugo de outras vidas agarrado na menina. E a mãe olhando desesperada, pedindo ajuda. Tem muita gente para a gente ajudar. Tem tanta gente que eu vou terminar com uma história de ajuda. É uma história que está no livro Histórias para Aquecer o Coração. Uma moça tinha uma determinada mãe que aos 30 anos sofreu uma paralisia e, enfim, teve a vida restrita em função dessa paralisia. E essa moça vem relatando assim de uma forma muito saudosa o tempo em que a mãe andava, né? Como era bom, ela saía com a mãe, viajava com a mãe, mas aquela experiência do hospital ia deixando ela muito triste, porque ela precisava lidar com uma outra mãe agora. E ela diz que o que a inspirava era o otimismo da mãe. A mãe, apesar de estar dentro daquela restrição, ela continuava incentivando a filha, e a filha ficava às vezes até constrangida, porque afinal de contas ela não tinha a força espiritual que a mãe tinha. Passados-se os anos, a mãe não desencarnou, né? A mãe resolveu ajudar algumas pessoas, criar uma espécie de ONG, onde ela ajudava algumas pessoas que também estavam com problemas semelhantes. A mãe, com toda a dificuldade, andando com bengalinha, ela já estava um pouco melhor, e a filha observava aquele comportamento da mãe, da onde ela tirava força. Tão restrita, com tantas dores. Aí um dia, numa festa familiar, ela observa que a mãe já estava um pouco mais velha, cansada, observava os familiares numa situação lá de festa, né, numa situação de entusiasmo, e a filha observou que tinha uma lágrima nos olhos da mãe. E a filha não aguentou aquilo, foi para o quarto, chorou, mas a mãe até então não expressava toda aquela dor que a filha sentia ao ver a mãe daquele jeito. Até que a filha começou a trabalhar num presídio. E, para surpresa da filha, a mãe também foi ajudá-la no presídio, de bengalinha. E quando ela chegava no presídio, era comum que os companheiros que estavam lá ficassem, olha o fluido, agarrados a esta mulher. E ela não entendia que poder é esse que aquela mãe tinha, aquela senhora já idosa, cansada, e os presidiários ali em torno dela. Até que um dia, a mãe, ela encontrou uma carta de um presidiário para a mãe. Eu não pude trazer a carta toda, porque a carta é muito grande, né? Mas ela dizia na carta que ela discordava de uma colocação que o presidiário tinha feito, dizendo que ele estava preso e que ela, essa senhora, era mais feliz porque ela não estava presa. E aí ela vem dizendo para ele que existem vários tipos de prisão, assim como tem vários tipos de liberdade. E aí ela coloca assim, um dos trechos da carta, né?
Eu podia escolher entre ser um exemplo positivo para meus filhos ou podia murchar e morrer emocionalmente, assim como fisicamente. A gente tem sempre várias opções, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Aí ela continua. Existem muitos tipos de liberdade. Aí fala o nome dele. Quando perdemos um tipo de liberdade, temos que simplesmente procurar por outro. Você e eu somos abençoados com a liberdade de escolher bons livros que iremos ler e quais iremos deixar de lado. Olha só, ela dizendo para ele que a prisão e a liberdade é muito relativa, depende da nossa percepção, né? Que ela se sentia igual a ele, mas que ele poderia escolher os caminhos, né? Aí ela diz assim, você pode olhar para as grades ou através das grades. E por fim ela diz assim para ele, você, tanto quanto eu, pode escolher crer em Deus ou simplesmente achar que ele nos abandonou. Queridos irmãos da casa de Leon Denis, caros espíritos encarnados, vamos aproveitar a bênção que Jesus nos dá com a doutrina espírita, dizendo para todos nós que nós somos capazes de superar todas as nossas dores. Se não fôssemos, Deus não seria justo. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que possamos nos tornar pontos de luz onde nós estivermos, que possamos estar sempre atentos à nossa capacidade de amar, que é infinita. Muita paz, que Jesus nos abençoe.